Bom dia, a paz pela Rádio Central, ligadinho com a Rádio Central. Que Deus abençoe este dia, abençoe a todos nós, né? Agradecendo a Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele nos dá, pela vida, pelo trabalho, pela família, pelo pão de cada dia, pelo ar que respira, enfim, por todas as bênçãos e graças derramadas sobre cada um de nós. Hoje, 14 de novembro de 2025, tem duas dizimistas aniversariando hoje. Milene Rodrigues Barreto, Cristo Rei, e Leuda Pereira de Figueiredo Alves, lá da comunidade Nossa Senhora das Graças. A você, Milene, a você, Leuda, os nossos parabéns, os parabéns dos que fazem a pastoral do dízimo. Que Deus lhes abençoe com muita saúde, muita paz, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Esclareceu aquele documento que o Papa Leão XIV enviou esta semana. Está aqui o padre para nos deixar bem informados. Vocês fiquem ligadinhos aí com a Rádio Central, para que a gente possa também, no momento que alguém perguntar, saiba responder. Bom dia, padre. Bom dia, Lita. Bom dia a todos os irmãos e irmãs, rádio ouvintes da Rádio Central, aqueles que nos acompanham também através da internet. Bom dia também a nossa irmã Dadá, nossa irmã Lita, todos os que estão aqui e os que nos acompanham. Pois bem, hoje nós viemos para conversar um pouco sobre esta nota que saiu do dicastério para a doutrina da fé. É como se fosse um ministério, né? Se a gente for comparar com os governos, é como se fosse um ministério ou uma secretaria de Estado, o dicastério para a doutrina da fé, que no último dia 4 deste mês de novembro, publicou esta nota chamada Mater Populi Fiel. É uma nota que, conforme até o título traz, uma nota doutrinal, fala sobre doutrina, sobre alguns títulos marianos referidos à cooperação de Maria na obra da salvação. Como Maria coopera, então, na obra da salvação. Antes de falarmos, então, sobre esta nota propriamente dita, queria relembrar aos irmãos e irmãs que, acerca de Maria, na fé católica, na doutrina católica, existem apenas e tão somente 4 dogmas. 4 dogmas que foram, até hoje, proclamados e declarados. São 4 os dogmas referentes a Maria. O primeiro dele, Maria, Mãe de Deus. Este é o primeiro dogma que foi proclamado sobre Maria. Maria, Mãe de Deus. O segundo dogma a ser proclamado foi antes, durante e após o parto de Jesus, não sendo, portanto, mãe biológica de nenhum outro filho, a não ser o Filho de Deus. Depois, o terceiro dogma proclamado sobre Nossa Senhora foi o dogma da Imaculada Conceição, quer dizer, Maria que foi concebida sem o pecado original, em virtude da missão que ela assumiria
preparada por Deus para ser a mãe do Filho de Deus, a mãe de Deus. E o quarto e último dogma de Nossa Senhora é a sua assunção, quer dizer, Maria que foi levada em corpo e alma à glória do céu e participa da glória do seu Filho Jesus. É preciso que a gente saiba também quando estes dogmas foram proclamados. O primeiro dogma, Mãe de Deus, ele foi proclamado no Concílio de Éfeso em 431. Depois, o segundo dogma demorou quase mais de um século para ser proclamado, que foi o da virgindade perpétua, no Concílio de Constantinopla, em 553. Depois destes dois dogmas primeiros proclamados, Maria, Mãe de Deus, e a virgindade perpétua de Maria, se passou mais de 1000 anos, aproximadamente, sem que um dogma fosse proclamado sobre Nossa Senhora. Exatamente 1300 anos, porque o outro dogma proclamado de Nossa Senhora foi o da sua Imaculada Conceição, que aconteceu no ano de 1854, enquanto que o dogma anterior tinha sido proclamado em 553, mais de 1300 anos depois. O dogma a ser proclamado foi o da Imaculada Conceição, em 1854. Inclusive, este dogma foi confirmado pela aparição de Nossa Senhora de Lourdes a Bernadette, que aconteceu esta aparição 4 anos depois da proclamação deste dogma, que aconteceu a proclamação em 1854, e em 1858 Nossa Senhora apareceu em Lourdes, e quando Bernadette perguntou qual era o nome daquela senhora, daquela mulher, ela disse: "Eu sou a Imaculada Conceição". E Bernadette era uma criança que não tinha muita escolaridade e que morava no interior da França. E então se teve nesta aparição de Nossa Senhora de Lourdes uma confirmação da verdade do dogma proclamado 4 anos antes, já que Bernadette, a criança que viu Nossa Senhora, não tinha nem estudos, nem ela própria entendia o que significava esta expressão Imaculada Conceição, usada 4 anos antes pelo Papa Pio IX para proclamar o dogma. Depois se passou mais 100 anos para que o quarto e o último dogma de Maria fosse proclamado, que é a Assunção de Maria. Maria é elevada ao céu em corpo e alma para participar da glória do seu Filho. Os 2 primeiros dogmas, eles foram proclamados em concílios. O que é um concílio? É uma reunião do Papa com os bispos, com os cardeais, para tratarem sobre determinados assuntos, determinados temas. Então, os 2 primeiros, Mãe de Deus e a Virgindade Perpétua, aconteceram em 2 concílios chamados ecumênicos, que reunia todas as igrejas que existiam então. E os 2 últimos dogmas, da Imaculada Conceição e da Assunção, eles foram proclamados por 2 papas. O Papa Pio IX, que proclamou o dogma da Imaculada Conceição, e o Papa Pio XII, que proclamou o dogma da Assunção. Então, somente estes 4 dogmas dizem respeito a Nossa Senhora. Esta
Surgiu quando o dicastério publicou esta nota sobre alguns títulos relacionados a Nossa Senhora. E ele, nesta nota, neste documento, vem tratando especificamente de alguns títulos. Quais são estes títulos? E também tem o título Mãe da Graça. Então, são estes 4 títulos que a nota ele fala. E a nota gerou, né, esta polêmica com relação ao título de corredentora, que a nota justamente vai dizer ou mencionar a inconveniência deste título. E o dogma ou este título de corredentora é algo que já vem sendo tempo. Não é uma novidade o uso deste título. Inclusive, a nota apresenta que alguns papas utilizaram este título de corredentora, mas os papas, ao usarem este título, não explicavam completamente o seu sentido ou o seu significado. Aqui nesta parte do texto que menciona, então, este título de Nossa Senhora de corredentora, ele vai falar. O título de corredentora aparece no século XV. Os irmãos não saibam como é dividido o tempo. O século XV vai de 1401 a 1500. Então vejam que é algo antigo, que não é algo novo. Este título de corredentora, ele aparece no século XV como uma correção de um título que era usado para Nossa Senhora, que era o título de Redentora. Este título de Redentora, ele vai do ano 901 ao ano 1000. Então, entre o ano 900 e o ano 1000, apareceu este título de Redentora, que era uma abreviação do título Mãe do Redentor. Então, foi-se abreviando a palavra até que a palavra ficasse como redentora. Daí, no século XV, em 1400, de 1400 a 1500, para se corrigir, utilizamos a expressão você. Esta expressão você, ela é uma abreviação de uma expressão que existe, expressão que é uma abreviação que vem da expressão vossa mercê. Vossa mercê era uma forma como se direcionava ou se falava com outra pessoa. Então, vossa mercê era uma expressão usada e que, com o tempo, ela foi se abreviando para vós me ser e depois e hoje sendo abreviada para VC. Apenas as letras ou as consoantes VC. Mater Redemptoris, no latim, mãe do Redentor, ela foi se abreviando até as pessoas usarem o nome ou título de Redentora. E então surge este título de corredentora para corrigir este título que antes era usado para Maria como abreviação. Então, o título corredentora é uma correção.
e agora se vem corrigir aquilo que já era uma correção. Porque o título corredentora surgiu como uma correção do título redentora, porque se precisava justamente a verdade de fé que só Cristo salva. Esta é uma verdade de fé. Cristo é o único Salvador. Vai dizer São Pedro no seu discurso nos Atos dos Apóstolos: não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual eles possam ser salvos. Cristo é o único Salvador. E quando se utilizava esta expressão para Maria no século X, de redentora, se colocava confusão nesta salvação única realizada por Cristo. Daí então se surgiu a expressão de corredentora, para dizer que Maria ajuda na salvação, mas que ela não é a salvadora, que Maria não traz a salvação é trazida por Cristo. Este termo de có também ele é utilizado ainda hoje por nós quando, por exemplo, existem vários padres celebrando uma missa. Quando existem vários padres celebrando uma missa, aquele que é o principal é chamado o presidente da celebração. Aqueles outros padres que estão ali também celebrando, eles são chamados concelebrantes ou co-celebrantes, porque eles não são vários a presidir uma missa. É apenas um que preside e os outros celebram juntos. Então, este título de corredentora, que foi aquele que despertou a maior confusão, vem justamente para esclarecer o porquê do uso deste termo e o como ela deve ser evitada. E aí ele vai dizer que este título, ele apareceu justamente, como dizia, no século XV, o corredentora. E vai dizer ainda que a denominação de redentora se tenha mantido durante os séculos 16 e 17, ou seja, de 1500 a 1800, ele desapareceu totalmente no século 18 para ser substituído por corredentora. Então, o título de redentora, ele existiu desde o século X até o século XVII. 17 vai de 1601 a 1700. No século XVIII, 1801 a 1900, o título de redentora desapareceu e este título de corredentora, durante a primeira metade do século XX, isto de 1901 até 1950, ele chegou a aprofundar mais o que significava, a igreja chegou a aprofundar o que significava mais este título. Depois a nota vai dizer que alguns papas, inclusive, chegaram a usar este título sem terem demasiado explicado o que significava este título. E depois o documento menciona o Concílio Vaticano II, que foi o último concílio a ser realizado na igreja.
que aconteceu de 1962 a 1965. E este Concílio Vaticano II, ele não tratou sobre dogmas de Nossa Senhora. Ele não falou sobre nenhum dogma de Maria. Ele não proclamou nenhum dogma. Nem tampouco, depois do concílio, os papas que vieram proclamaram nenhum dogma sobre Maria. Quais foram os papas que vieram depois do concílio? Veio o Papa Paulo VI, o Papa João Paulo I, que foi Papa durante apenas um mês, 33 dias. Depois de João Paulo I, veio João Paulo II, que foi Papa durante 27 anos, o terceiro pontificado maior, mais longo da Igreja. Depois de João Paulo II, veio o Papa Bento XVI, que demorou cerca de 10 anos como Papa, e depois que demorou cerca de 12 anos como Papa. E agora temos o Papa Leão, que não tem nenhum ano exercendo o ministério de Papa. Então, o Concílio Vaticano II não declarou nenhum dogma acerca de Nossa Senhora. Dogmas na igreja só podem ser declarados ou pelo um concílio ecumênico, uma reunião de papa, de bispos e cardeais, ou por um concílio ecumênico, ou então por um papa. Como vimos, os dois últimos dogmas de Maria não foram proclamados por um concílio, foram proclamados por dois papas. O Papa Pio IX, em 1854, o dogma da Imaculada Conceição, e o Papa Pio XII, em 1950, com o dogma da Assunção, Maria elevada ao céu. Com relação àquilo que, se o concílio não falou, o que foi então que os papas que vieram depois do Concílio Vaticano II, que terminou em 1965, o que foi que eles falaram? Houve encíclicas e documentos dos papas relacionados a Nossa Senhora. Do Papa Paulo VI, temos dois documentos que falam de Maria. O primeiro documento foi o Signum Magnum, quer dizer, o sinal grandioso, baseado naquela leitura do Apocalipse, capítulo 12, apareceu no céu um grande sinal. É o documento que o Papa Paulo VI escreveu sobre Nossa Senhora. Depois, com mais 7 anos passados, o Papa Paulo VI voltou a escrever um outro documento sobre Nossa Senhora, chamado Marialis Cultus, quer dizer, o culto da Virgem Maria, isso em 1974. E depois destes documentos, o Papa que veio falar sobre Maria foi o Papa João Paulo II, com a encíclica Redemptoris Mater, Mãe do Redentor. E neste documento do Papa João Paulo II, de 1987, chamado Mãe do Redentor, ele não usa esta expressão, este título de corredentora. Foi justamente este nome, Mãe do Redentor, Redemptoris Mater, aquele que deu origem ao título de Redentora, depois abreviado, e que o título de corredentora veio para corrigir o uso deste título de Redentora. Então, este título de corredentora, o documento vai dizer que é um título inapropriado. Ele vai explicar
o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno o uso do título de corredenção de Maria. Inoportuno. Este título, diz o documento, de corredentor, este título, corre o risco de obscurecer a única mediação salvífica de Cristo e, portanto, pode gerar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã, pois não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome dado aos homens que nos possa salvar. O documento cita este trecho dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Quando uma expressão, continua o documento, quando uma expressão requer muitas e constantes explicações para evitar que se desvie de um significado correto, não presta um bom serviço à fé do povo de Deus e torna-se inconveniente. Neste caso, não ajuda a exaltar Maria como primeira e máxima colaboradora na obra da redenção e da graça. Porque o perigo de obscurecer a ação único capaz de oferecer ao Pai um sacrifício de valor infinito não seria uma verdadeira honra a Maria. Com efeito, ela, como serva do Senhor, orienta-nos para Cristo e pede-nos para fazer o que ele vos disser, conforme João capítulo 2, versículo 5. Então, aqui, o documento vai dizer que Maria é a primeira e máxima colaboradora na obra da redenção. Mas chamá-la de corredentora fere a exclusividade de Cristo como Redentor e como Salvador. Diz o documento, só Cristo é o único capaz de oferecer ao Pai um sacrifício de valor infinito. Por quê? Porque em Cristo existem as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Maria não tem natureza divina, Maria tem apenas a natureza humana, pois ela é uma criatura de Deus, criada por Deus. De modo que, assim, o que a Igreja e o Papa Leão, com esta nota, ele quis definir é a exclusividade de Jesus como Redentor e quis chamar Maria com este título de corredentora, fere, machuca ou gera confusão neste entendimento de Cristo como único Salvador. E por isso a nota chama que é sempre inoportuno o uso deste título, porque aí cada pessoa vai entendê-lo à sua maneira, entender este título. E aí a nota diz, se o Castério querem é não criar confusão, e o título usado de corredentora pode gerar confusão. Se ele, ao ser usado, precisa estar sempre sendo explicado, muitas explicações para o uso do título, a igreja então diz, é melhor abandonar, é melhor não usar, para não gerar a confusão e não ter que toda hora estar explicando que o único Salvador é Jesus Cristo. Então, assim, a gente vai encerrando por hoje esta nossa exposição sobre este título que apareceu e que gerou todo este barulho, sobretudo na mídia, com relação a esta nota
do dia 4 de novembro, publicada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé. Existem outros títulos que aqui também a nota vai falar e que depois a gente pode, em outros programas também, mencionar acerca destes outros títulos, porque este de corredentora é justamente o primeiro que aparece e aquele que mais gerou barulho na imprensa nacional. A gente vai concluindo este nosso programa de hoje, Horário Cristão. Lembrando aos irmãos e irmãs que